Boa tarde! Boa tarde, pessoal! Bem-vindos ao nosso Chá das 5 dessa semana, aquele horário que a gente se reúne para ficar mais inteligente, porque, de acordo com um provérbio chinês, quem se reúne para tomar chá fica mais inteligente. Então, eu estou hoje aqui, não com meu chá, mas com meu suquinho gelado. Sejam muito bem-vindos e hoje com uma convidada mais do que especial, minha querida amiga Sandra Kusunoki. Sandra, por gentileza, apresente-se. Seja muito bem-vinda ao Chá das 5. Boa tarde a todos. Eu estou aqui convidada pela Nilce, né, minha amiga e que também foi minha mestre de Reiki. E eu tenho várias formações, né? Eu sou engenheira química pela Unicamp, sou educadora física pela Unesp, tenho uma escola de dança em Mojimirim, um espaço de danças e terapias, né? Então, eu sou mestre em Reiki. E também sou terapeuta de EFT e de barras de axis. E também professora de dança do ventre e dança de salão, aqui na região, né? Então, a Sandra tem milhares, né, de habilidades e no espaço Sandra Kusunoki, que a Sandra tem em Mojimirim, então tem aulas de dança, tem as terapias, e é muito incrível. Eu dei bastante aula de yoga lá e foi um tempo maravilhoso, viu, Sandra? Ê, gostoso. Muito bom. Mas hoje a gente está falando de milagres de Reiki, gente. Que coisa incrível que é isso. Bom, Reiki, como vocês devem saber, é uma terapia de imposição de mãos que veio do Japão com o senhor Mikao Usui. Eu vou falar dele daqui a pouquinho. Agora, eu queria me ater primeiro, Sandra, à palavra milagre. Por quê? Você, Sandra, é química de formação. Eu sou professora de línguas de formação. Então, a gente não pode negar o que a gente é. Eu vou falar, para começar, da etimologia da palavra milagre. A palavra milagre vem do latim miraculum, quer dizer maravilha, prodígio, coisa maravilhosa, fora da realidade, coisa extraordinária. E a gente sempre fala, quando a gente dá um curso de Reiki, a Sandra falou que eu sou mestre de Reiki, fui mestre dela, a gente sempre fala dos milagres de Reiki. O senhor Uzui, de acordo com a lenda, ele era um professor que estava buscando a verdade. Ele queria saber como que Jesus curava, como que funcionava a imposição de mãos. E dizem que Buda também tinha essa habilidade. Então, buscando nos manuscritos budistas de antigos mosteiros, ele teria encontrado a resposta. Eram símbolos antiquíssimos que estavam ali, dentro do coração dele ressoou que a verdade estava ali, mas ele não sabia como acessar. Então, seguindo uma tradição milenar, ele teria subido ao Monte Kurama para fazer meditação. E ele ficou lá, em jejum e meditação, por 21 dias, quando ele recebeu a iluminação com todo o conhecimento. Dizem que, ao descer do monte, ele desceu tão alucinado com toda aquela energia que ele tinha acessado, aquele conhecimento, aquela alegria, aquele entusiasmo, que ele não viu e tropeçou numa pedra, e arrebentou o dedão. E aí, como a gente faz milenarmente, há milênios, desde que o homem existe, ele colocou a mão sobre o ferimento. Em alguns minutos, a dor tinha passado, ele tirou a mão, não tinha machucado nenhum. Esse é o primeiro milagre de Reiki. Aí é dito que ele desceu com mais cuidado aquela montanha e chegou aos pés da montanha onde tinha um pequeno vilarejo. Ele estava morrendo de fome há 21 dias em jejum. Então ele chegou na estalagem e pediu um almoço completo. Pela aparência daquele senhor, né, todo empoeirado, barbudo, o dono da estalagem falou para ele assim: mestre,
Pelo jeito, o senhor esteve meditando na montanha, não é? É, sim, estive meditando por 21 dias. Então, vamos pensar direito? Se o senhor for comer uma refeição completa, pode passar mal, né? Vamos começar com uma sopinha. Ele falou: não, pode vir a refeição completa. O cliente tem sempre razão, né? Então, dizem que ele comeu uma refeição completa após jejuar por 21 dias e passou muito bem, segundo o milagre de Reiki. Só que a mocinha que estava servindo ali os fregueses e estava servindo a mesa do senhor Uzui, dizem que ela estava com o rostinho inchado, vermelho e com uma carinha de dor. Ele falou para ela: dá licença, moça, eu posso te ajudar? Ela falou assim: ah, eu não sei, eu tô com muita dor de dente. Aí ele então pediu licença e aproximou a mão do rosto dela. Em alguns minutos, o rosto dela desinchou, clareou e a dor passou. Esse foi o terceiro milagre de Reiki. E a partir daí, o senhor Uzui começou a dar a iniciação de Reiki para várias pessoas. E a partir delas, milhares de pessoas, milhões de pessoas pelo mundo, assim como eu e a Sandra, temos a honra de ter o Reiki como nosso carro-chefe da vida, né? A energia que sai das nossas mãos entra pelo nosso coronário, está disponível para a cura da humanidade. Então, vamos falar dos milagres de Reiki da atualidade, né, Sandra? Aqueles que eu acessei, que você acessou. Conta para nós, Sandra, quando você pensa nos milagres de Reiki, qual foi aquele primeiro que mais te marcou? Olha, quando eu tive a primeira iniciação, né, que foi o Reiki 1, isso faz muito tempo, foi em 1995 que eu fiz o Reiki 1, que eu trabalhava na fábrica ainda, né, na antiga Champion, né, que eu fui contratada lá, por isso que eu vim para essa região, né. Fui contratada quando eu era recém-formada em engenharia química, e aí eu fiz o curso e, naquela época, o curso era um sábado e um domingo. E a gente teve a iniciação no sábado, eu retornei para Campinas no domingo para fazer mais treinamentos, né, práticas. E no sábado, a professora nos falou que a gente poderia já aplicar naquele dia, que a gente já estava iniciado. E eu fui visitar uma amiga, o tio dela estava hospedado lá, e ele estava com câncer muito grave, já ele estava sentindo muitas dores, e eu apliquei. E ele minimizaram, assim, as dores dele, né, muito. Na hora ele ficou lá, ele estava deitado, gemendo, não falou muito. E no domingo eu fui de novo lá. E durante a semana eu voltei, né, trabalhar na fábrica, e aí depois ela me ligou e falou que o tio dela estava perguntando: cadê aquela sua amiga lá? Eu não sei o que ela fez, mas eu estava me sentindo muito melhor. Então, isso já foi a primeira coisa que aconteceu. No domingo também, minha irmã veio me visitar, e ela estava com uma gripe, assim, daquelas horríveis, né? Que fica tudo constipado. E aí eu apliquei uma sessão de 1 hora nela e também sumiu a gripe. Ela ficou ótima, né? E o mais recorrente mesmo, né, que eu acho que acontece com todos os reikianos, é com dor de cabeça, né? Que quando alguém está com dor de cabeça e a gente aplica, às vezes é um pouco só e a dor de cabeça passa, né? Isso aconteceu várias vezes comigo. Agora, recentemente, até eu coloquei um depoimento em vídeo no meu Instagram de uma senhora que ela é diabética, ela foi minha aluna de dança de salão e eu fui voluntária no Pró-Idoso aqui em Mojimirim por 3 anos, aplicando reiki um dia por semana. E ela me conheceu lá. Só que aí eu parei, né, de ir lá para nesse voluntariado e ela teve um problema na visão. Ela é diabética, ela já é cega de um olho
ela chama Maria Amélia, ela mora aqui perto da minha casa, e aí ela estava ficando com a outra vista embaçada. Ela foi no oftalmologista, e aí ele detectou uma mancha no fundo do olho dela. E ele receitou um medicamento. O medicamento era uma injeção no olho. E aí ela tinha que ir para Campinas. Ela foi uma vez, não gostou do tratamento, assim, achou, teve muita aflição, né, de levar uma injeção no olho. E ela veio aqui me perguntar se o reiki seria bom, se resolveria o caso dela. Aí eu falei para ela que no curso a gente aprende que o reiki é para tudo. Falei, mas eu nunca vi um caso assim. Falei, a minha experiência em ser voluntária lá no Proidoso é que quem fez de 10 a 12 sessões se curou. Ou se curou, ou tipo, tomava 4 medicamentos e passou a tomar 2. Aí ela decidiu fazer, ela falou, eu vou fazer um pacote de 10 sessões. E quando chegou na 7ª sessão, ela falou para mim, Sandra, eu retornei no médico para ele refazer os exames. E sabe o que ele falou para mim? Eu falei, o quê? Ele falou, nossa, sumiu a mancha do seu olho. Ai, mas o O remédio que fez que a efeito senhora para você, fez? hein? O remédio fez efeito para você. E aí eu falei para ela assim, e aí, o que que você acha que foi? Ela falou, foi o reiki, né? Eu falei, eu também acho. Só que eu queria que você me respondesse isso, né? E então aconteceu isso, foi para mim assim, foi um milagre. Na verdade, eu contei assim mais rápido, mas na 5ª sessão ela já falou para mim que ela estava assim, ela falou: "Ah, sabe que a novela tá mais colorida? Tô achando que eu tô enxergando melhor já, né?" E aí aconteceu isso, sumiu a mancha, e aí desembaçou, porque o outro olho dela, ela já está cega, né, do outro olho. Então, eu tenho todos os detalhes lá, porque eu tenho ficha, né? Quando as pessoas vêm aqui, eu abro ficha e eu vou anotando cada sessão que a pessoa vem, o que ela me fala, né? Então, mas ela me deu um depoimento depois, porque eu fui entrevistada na STV aqui, né, em Mojimirim, e eles pediram para eu levar alguns vídeos para eles passarem durante a entrevista. E ela veio aqui e gravou esse vídeo para mim, comigo, né? E então eu postei lá no meu Instagram, que é Sandra Kusunoki também, né? Sim. Então tá lá, se o pessoal quiser ver, muita gente conhece ela, né? Ela é professora, ela trabalhou há muitos anos no Banco do Brasil. Ela mora aqui no centro de Mojimirim. Isso foi uma Isso é coisa assim lindo, muito né? marcante para mim. Com certeza, é marcante. É importante a gente ter esses registros, né, Sandra? Porque aí a gente pode falar, olha, gente, funciona, é importante, porque é fácil a gente dizer assim, tudo é energia, né? Se tudo é energia, o nosso corpo também é energia. E se nós estamos doentes ou cansados, está faltando energia. E o reiki é aquela reposição de energia cósmica, que é a energia que faz tudo existir, que faz o nosso corpo existir, para repor aquilo que nos falta. E é interessante dizer também, Sandra, que o reiki, ele é uma energia que a gente passa para a pessoa e nada que é da pessoa passa para nós reikianos. Então a gente, na verdade, é só um canal de energia. É energia cósmica, energia divina que entra por nós, passa por nós e chega no cliente. E é uma energia de mão única, ela não é polarizada, não tem positivo e negativo, é só energia para repor aquilo que está faltando. Não só nas pessoas, mas também nos animais, nas plantas, nas situações. Sandra, você tem alguma situação que você se lembre em que a energia do reiki fez uma proteção contra algum perigo que estava acontecendo? Nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Eu não, assim,
Eu não passei por um perigo e tive que usar. Mas, assim, já aconteceu, por exemplo, dentro de casa mesmo, aconteceu, assim, um mal-entendido, e aí eu percebo que aquilo está gerando um clima, vai dar alguma coisa, uma discussão. Já aconteceu isso. Depois que eu fiz o Reiki 3, que eu sabia mais símbolos, né? E eu sempre aplicava na minha casa, nos ambientes. Já aconteceu várias vezes de eu desenhar os símbolos no ambiente e dar uma amenizada na situação. Isso já aconteceu. O Agora, quase atrito sobre... entre as pessoas, né? Que o atrito não chega a acontecer. É isso. Dá uma amenizada na situação, assim, dá uma acalmada, né? Sim, Isso já aconteceu comigo isso é importante, né? várias Isso é vezes, importante. mas não Então, foi nada assim. deixa eu contar para É, você, então, Sandra, uma questão de perigo que aconteceu perto de mim. Chegou aqui em casa uma ajudante minha, extremamente nervosa, ela estava branca, e falou que o cunhado dela, marido da irmã dela, ameaçou que ele estava vindo para a cidade, ia entrar na casa dela e ia matar todo mundo. Ela, o pai, a mãe, a meu irmã Deus. dela e os sobrinhos. A moça estava em pânico, porque ela acreditou que aquilo ia acontecer. Ele já tinha avisado e estava chegando, ele era violento. Eu olhei para ela e fiz assim: peraí. Fui lá, peguei a caixinha de reiki, peguei um papel e falei: qual que é o nome do cidadão? Ela assustou assim, falou o nome dele. Eu escrevi o nome dele, embrulhei, botei dentro da caixinha, fiz reiki em cima, falei para ela: pode ficar sossegada, vai fazer seu serviço. Ela achou aquilo tão estranho que ela achou melhor não perguntar. Isso aconteceu, Sandra, no mês de outubro do ano passado. Até hoje o cara não chegou, Tá vendo? Nossa! tá? O reiki, ele nos protege, ele corrige a energia, ele é uma ferramenta de intervenção na realidade para melhor, né? Eu não sei você, Sim. Sandra, mas eu uso muito o reiki para dirigir. Eu tenho preguiça de dirigir, sabe? Eu sou boa motorista, mas só de pensar em dirigir me cansa. Então, cada vez que eu tenho que pegar meu carro, eu faço um monte de símbolo, eu jogo os símbolos, eu falo assim: eu quero que esse carro dirija sozinho. Tipo isso, sabe? E eu vou e nunca me aconteceu nenhum acidente. Eu sou mestre de reiki desde o ano 2000, faz 21 anos. Tá? Nossa, Devo que muito, legal, hein? devo muito. Ô Sandra, eu me Então, baseei um pouco na pesquisa para essa live de hoje no livro chamado Os Milagres de Reiki, do Moacir Sader, um mestre de Reiki brasileiro. E aí eu sugiro que as pessoas busquem, é um e-book, está na internet, disponível. Lá ele fala de muitas evidências científicas de estudos que foram feitos para validar e cientificamente a ação do reiki, tá? Então, Sandra, eu gostaria que você falasse um pouco, se você puder, da ação do reiki no reequilíbrio dos chakras. Você já observou isso? que o quê? Da ação do reiki para o reequilíbrio dos Do chakras. chá. Sim. Conta para nós. Não, então, eu tenho uma mediunidade de visão, né? Na verdade, eu observei pelas cores, né? Principalmente quando eu mando reiki à distância. Quando eu mando reiki à distância, às vezes eu enxergo cores, e eu até falo para as minhas clientes, né? E para os meus clientes também, as cores que eu enxerguei. E às vezes tem a ver com aquele desequilíbrio que a pessoa estava passando. E quando a pessoa, eu tenho clientes que eles fazem pacotes de reiki, que, assim, por exemplo, 4 reikis por mês, né? Um reiki por semana. Mas eles não estão com nada, assim, específico de um problema. E aí, quando é uma pessoa assim, eu vejo que eu vejo todas as cores dos chakras, né?
como se tivesse acontecendo um realinhamento ali, né? Um alinhamento dos chakras, porque eu vejo que vão todas as cores, como se estivesse equilibrando. Às vezes também a pessoa está com uma crise e eu envio, vai primeiro uma cor, às vezes vai muito verde, né, que é uma cor da cura, e no final vão todas as cores, né, como se estivesse restabelecendo um equilíbrio ali geral em todos os chakras, né. Mas uma coisa que você falou, Nilce, que você falou da energia, né? Que a gente transmite energia e ela não retorna, né, para nós transmitimos e ela fica lá. Outra coisa também que já me perguntaram sobre isso, né? E eu sempre esclareço também, porque depois que apareceu essa primeira questão, é, eu sempre explico que quando eu canalizo, só vai aquela energia cósmica divina, não vai a minha energia para a pessoa, né? Não é a minha que vai, né? Então, por exemplo, por isso que ele é interessante, ele é uma energia pura, né? Ele não vai influências minhas para a pessoa também, não vai dela para mim, nem minha para ela. Na verdade, não é a minha energia que está passando para ela ali, né? É uma energia divina, uma energia cósmica. É isso que é mais importante mesmo saber, né, Sandra? A energia cósmica, é a energia divina, o que vem, é o que os hindus chamam de prana, energia cósmica universal que a gente respira junto com o ar. Mas quando a gente está em desequilíbrio, a gente respira o ar, mas não consegue assimilar o prana. E o reiki é essa doação de prana legítimo, né? Que vem com a mão, então não é com o ar, né? E a pessoa assimila. É importante dizer também, Sandra, dessa coisa que você falou, importantíssima, de que a energia do aplicador não vai para o cliente, é que quando a gente passa por uma iniciação de reiki para nos tornarmos reikianos, a gente passa aqueles 21 dias que o senhor Uzui ficou lá meditando na montanha, nós passamos 21 dias fazendo autoaplicação de reiki para a limpeza dos nossos canais de energia. Porque nós também, assim como todos os outros seres humanos da Terra, temos os nossos bloqueios, os nossos problemas, os nossos traumas, que trazem esses bloqueios energéticos que, ao longo do tempo, viram doenças e desequilíbrios emocionais, financeiros, de toda ordem. Então, essa autoaplicação que o novo reikiano faz em si mesmo, a cada nível que ele vai fazendo iniciação, ele vai se limpando. Então, o primeiro a se beneficiar é o próprio aplicador. E essa é uma autolimpeza. Ele pode fazer desde o primeiro dia da iniciação, como a Sandra contou do pai da amiga dela, o reiki em alguém, que a nossa os nossos problemas, os nossos traumas não passam para a pessoa. Somos nós que superamos esses problemas, mas não passamos para o cliente. Isso é incrível. Então, eu quero falar um oi aqui para a Vitória Coser, que está falando Sandra maravilhosa. A Milena também. Oi, Sandra linda. O Godoy Tatu, meu querido, boa tarde. Manuela, oi, Sandra. Ângela Castellari, boa tarde, Sandra. Ângela. E a Marileusa, oi, professora Nilce. Oi, Marileusa, linda. Que bom que vocês estão aqui. Ah, que Então, bom. bom Eu não demais, consigo né? ver quem está na live, né? Né, vem para mim. Então, Sandra, se você quiser, eu vou falando para você o que o pessoal está falando aqui, tá? É, vai falando. Então, ó, tem uma coisa muito importante do reiki também, é que, na verdade, a gente sempre fala do reiki, falando de milagres, ele relacionado ao nosso corpo físico, a curas, né? A gente relaciona na nossa mente milagres aos prodígios que Jesus fez, né? Ele curou cegos, ele curou paralíticos, com a energia da onde? Com a energia de Deus que passava por ele da mesma forma, né? Então,
É claro que de uma forma ampliada, né? Porque Jesus tinha um acesso a essa energia que a gente ainda não conseguiu, né? Mas, como ele mesmo disse, nós também podemos fazer os milagres que ele fez, né? Então a gente está nesse caminho. Então, eu gostaria de falar um pouquinho, Sandra, para além um pouquinho da cura física, a cura emocional. Porque a gente sabe que quando a gente tem um trauma, um problema emocional, ao longo do tempo, o tempo não cura nada. O tempo sozinho não cura. Ele pode até aprofundar os traumas, né? Eu queria saber se você já conheceu, já teve contato com curas de traumas emocionais, de problemas emocionais através do Reiki. Olha, na verdade, eu acredito que, assim, a maioria das doenças, elas têm causas emocionais, né? Então, eu acredito que naquele momento que a pessoa se cura daquele problema físico, na verdade, ela curou alguma emoção, né? Algum sentimento lá. Mas, assim, que eu tenho depoimentos, eu tenho mais sobre coisas físicas, né? Eu tenho mais sobre isso, mas, assim, eu já tive, por exemplo, acho que nessa linha que você está falando, às vezes, por exemplo, a pessoa me fala que está mais calma, né, que melhorou a ansiedade, que está dormindo melhor. Aliás, que está dormindo melhor praticamente Todo mundo, né? todo mundo, né? Desde a primeira aplicação de Reiki. Na verdade, isso é o que mais acontece, né? A pessoa dorme melhor. Quando a pessoa está com muita dor, naquele dia que ela vem receber o Reiki, ela dorme melhor. Aí depois vai voltando, né? Aqueles sintomas, daí ela vem de novo na outra semana. Aí ela dorme melhor naquele dia. Por isso que eu falo para as pessoas, é umas 10 sessões, 10, 12 sessões, porque ela não vai ficar boa já em uma sessão, né? Uma sessão serve assim para eliminar aquela dor de cabeça momentânea, ela vai aplicar e vai melhorar, né? Ou uma gripe, né? Quando essa gripe for uma gripezinha mesmo, de verdade, né? Então, mas se ela está com um problema crônico, esse problema crônico ele não vai desaparecer em uma sessão, né? Assim, eu faço um paralelo, assim, com, por exemplo, é uma porcentagem mesmo. Vamos dizer que ela tá cheia aquele problema emocional que gerou aquela dor física para ela, ela tá cheia daquela negatividade dentro dela, né? Às vezes alguns pensamentos recorrentes, isso nunca dá certo, vai acontecer comigo de novo, enfim, ela pode estar com vários pensamentos e aí ela vem receber o reiki. Naquele dia que ela recebe uma carga, né, de energia pura, positiva, e aí, ela mesmo, com os pensamentos dela durante a semana, ela cria de novo as energias negativas, né? Ou energias é, que causam aquele problema que ela está, né? E aí, ela vem de novo. Nós, de novo, aplicamos essa energia positiva. E chega um momento que essa energia começa a trocar mesmo, mas não é na primeira, na segunda, na terceira sessão. Então, ela vai recebendo, recebendo, até que chega um momento que ela começa a manter, né, mais essa energia positiva que ela está recebendo, e ela começa a ter, por exemplo, 50% de cada. Ela já sente um alívio, vamos dizer que ela está na quinta sessão, por aí. Aí ela vai continuando o tratamento e vai chegar uma hora que essa energia mais positiva, ela fica preponderante, e a outra abaixa, né? E ela pode até zerar, por isso que a pessoa recebe essa cura, né? Eu enxergo assim, eu vejo isso. Tanto que, por isso que não é assim também um milagre absoluto como era com Jesus, né? Que apenas uma vez a pessoa tocava lá nele, né? Ou no caso do rei, que a gente precisa também da persistência da outra pessoa, né, para ela vir terminar o tratamento, ela também está disposta, né, a,
a alterar, né, alguma coisa na vida dela, né, mas eu vejo que acontece isso, porque na época, como eu falei, né, no começo, que eu fui voluntária lá, essa época que eu fui voluntária foi muito aprendizado para mim, porque aí as pessoas, algumas pessoas, imagina, eu estava ali naquele horário aplicando reiki grátis, atendendo as pessoas, né? Algumas pessoas vinham, poucas vezes não vinham mais. Mas quem veio e fez realmente, né, conseguiu se curar ou reduzir os medicamentos. Até tem uma senhora lá que ela tinha muitas dores, artrite, artrose, alguma coisa assim que ela tinha. E ela, nossa, ela ficou encantada com aquilo. E aconteceu isso que eu falei para você agora. Ela vinha ela voltava na outra semana, perguntava, como você se sentiu? Falou, naquele dia que eu vim, eu dormi super bem, eu não senti dor nenhuma. Só que depois foi voltando, tal, e ela foi vindo. Depois de um tempo, eu encontrei ela terminou lá as 10 sessões, né, 10, 12 que eu oferecia para cada um que ia lá, e ela me encontrou, né, num restaurante, ela veio conversar comigo, ela falou, Sandra, eu quero te contar, eu fiz o curso de Reiki 1, de tanto que eu gostei, de tanto que foi bom para mim, né? Ai, que legal, né? Que lindo isso, Sandra, que lindo. Porque você sabe, né, Sandra, que quando a gente aplica o reiki na pessoa, é esse processo, né? A pessoa vai assimilando devagar, ela volta o que era antes, assimila um pouco mais, vai melhorando. Mas uma iniciação de reiki é como se fosse assim, umas 30 sessões em uma, né? Quando a pessoa recebe a iniciação, ela recebe o acesso ao reiki, então ela tem tudo ali funcionando nela ao mesmo tempo. É muito forte. É por isso que em 21 dias todos os canais e os chakras da pessoa são limpos, são ativados e ela pode finalmente melhorar e melhora muito, né? Bom, eu queria falar também, Sandra, sobre a técnica da caixinha e do caderno. Você utiliza essas técnicas? Você ensina para os seus alunos? Como que você lida com isso? Como que tá? Então, há um tempo atrás, eu utilizava essa técnica do caderno, né? E aplicava sempre o reiki no caderno para aqueles nomes das pessoas, né, que estavam lá. Agora eu estou usando mais a técnica da caixa, né, da caixinha. Na verdade, depois que eu fiz o reiki da Mãe Kuan Yin, né? Aí eu passei a usar essa técnica da caixinha e eu deixo os nomes das pessoas lá, com uma pedra ametista, né, em cima. Eu uso isso. Bom, Mas eu agora eu não. também uso e eu sinto, não sei, eu sinto no meu coração que essas pessoas estão protegidas e sendo cuidadas. E não escuto nenhuma notícia ruim que acontece com elas, É verdade. né? Mas então. E você sabe que eu achei uma coisa muito interessante, que eu não lembro se eu falei para você já, que Que? depois que eu fiz o mestrado em Reiki, né? Eu achei assim que ficou diferente as minhas aplicações. Ficaram Uhum. mais fortes e também a minha mediunidade de visão aumentou. Sim, Não está incluso, né? Visões na não. sessão de Reiki. Isso é Mas uma coisa sua, mas que amplificou, né? mas agora eu vejo muito nítido algumas coisas, né? E eu decidi falar para as pessoas o que eu vejo. Isso é E tem sido importante. muito interessante, porque primeiro que a pessoa realmente ela me dá aquele retorno que aquilo aconteceu na vida dela, né? Normalmente eu vejo, às vezes, mais coisas do passado ou do presente, mas às vezes eu vejo coisas do futuro também. E eu acredito que talvez naquele momento ela está curando aquela situação, né?
do passado que eu consegui enxergar na sessão dela, né? Mas isso não é sempre, né? Não são todas as sessões que eu tenho alguma visão, mas isso, assim, eu demorei para perceber isso. Depois que eu fiquei pensando, eu falei, isso foi depois do curso de mestre em Reiki, ficou, assim, mais Que lindo diferente. isso, que lindo isso. Então, Sandra, isso é muito importante da gente falar também, que o reiki, ele, ele acontece o que tem que acontecer numa sessão, não é o aplicador que define, né? Tipo, agora eu vou mandar uma energia verde. Não, a energia verde se faz. E ela só é verde porque você percebe. Porque ninguém percebe nenhuma luz verde ligada ali, né? Não tem nada disso. É só o aplicador com a mão disponível e a pessoa, né? Mas você tem essa capacidade de identificar, Sandra, a frequência energética do reiki necessária para aquela pessoa naquele momento através de uma cor, né? Isso é uma habilidade que você tem e que ela aumentou. E eu acho lindo você agora contar para as pessoas isso, porque muitas vezes a gente tem assim um certo pudor de falar de algumas habilidades extrasensoriais que a gente tem, né? Então, isso daí não é nada demais, é da natureza, não é nada milagroso. Todos nós temos percepções. Ontem mesmo, Sandra, eu estava atendendo uma cliente, primeira vez que ela veio, e ela contava, ela fazia 5 braços. E cada vez que ela fazia 5 braços, saía um roxo, assim, ó, um roxo. Eu falava, nossa. E eu piscava assim e falava, não, eu não quero deixar de ver isso, tá tão bonito. E eu ficava olhando para ela e ela mandava roxo, mandava roxo. E ela estava no desequilíbrio profundo e o reiki já estava indo para ela nessa tonalidade de roxo, que a gente sabe que é a transmutação, né? E depois que ela conseguiu falar tudo que ela queria, contar os traumas dela, eu coloquei ela na maca e fiz o reiki, a hora que terminou ela falou assim, nossa, mas parece que eu estou bem mais relaxada. Eu falei, ai, graças a Deus. É muito forte a mudança. Aí eu perguntei para ela: você percebe a mudança da hora que você entrou para agora que você vai embora? Ela falou assim: nossa, parece que é diferente. Aí ela começou a ver os detalhes da sala que ela não tinha enxergado antes. Aí ela saiu da minha sala e chegou na sala de espera, encontrou meu próximo cliente e perguntou para ele: para você também foi diferente? Foi tão bonitinho. Ele respondeu para ela: mudança total. Foi lindo aqui, sabe? Então, realmente essas coisas acontecem, podem ser chamadas de milagres pelas pessoas que não conhecem esses efeitos da energia, não é? Mas é perfeitamente natural, está no rol das potencialidades humanas passar energia de cura, né? Aí eu queria É, contar um caos, Sandra, que aconteceu com uma aluna minha. Posso? pode. Essa minha aluna é enfermeira e ela fez o nível 1 de Reiki quando aconteceu o seguinte: ela estava na UTI e chegou um caso de emergência, ela foi chamada lá na emergência e chegou um homem jovem, dos seus 42 anos mais ou menos, infartado, um homem grande. E aí ela disse que ela foi chamada junto com os outros enfermeiros e veio o médico, e esse médico sabia que ela tinha feito o curso de Reiki. Tanto sabia, e diz que é um médico japonês, tanto sabia, Sandra, que depois que ela fez o curso de Reiki, ela disse que ele sempre chamava ela na salinha e falava, faz Reiki em mim aí. E ela tinha que largar o serviço dela para fazer Reiki no médico. Ele não é bobo nem nada, né? Ele estava precisando, ele chamava ela. E nesse dia que chegou esse infartado, ela contou que esse médico estava responsável pelo atendimento e eles fizeram todos os procedimentos, não tinha mais o que fazer. Esse médico olhou para ela e falou assim: vai. Ela tomou um choque assim, ela pensou: o que quer dizer vai? Ela entendeu dentro dela que era para ela fazer reiki. Ela falou: ai meu Deus, por um instante ela pensou: e se eu fizer reiki e ele morrer?
né? Mas o médico continuava olhando para ela, fuzilando assim. Ela foi lá com a mão no peito do paciente. Na hora que ela pôs a mão no peito do paciente, o coração, pá, de novo, voltou a bater. Aí ela veio para fazer o nível 2 contando essa história. Eu achei Nossa, incrível. E é incrível. contundente, né? É contundente. Ali ninguém sabe o que aconteceu, acho que ninguém nem se apercebeu do movimento que aconteceu, mas entre ela e o médico ali, ó, a cumplicidade foi grande e foi o que salvou a vida daquele cidadão, né? Então, assim, o reiki, gente, ele é bom pra tudo. Se eu vou tomar um remédio, eu não gosto de tomar remédio, mas se eu preciso tomar, eu faço reiki nele, porque ele potencializa a cura do remédio e diminui os efeitos colaterais. Se eu não tenho muita certeza do alimento que eu vou comer, eu como muito fora, acontece muito isso. Eu faço reiki sempre. Eu nunca passo mal. Sempre me faz bem o alimento, né? Então, assim, a gente usa mesmo para tudo. É verdade. Ah, mas sabe que eu quero te falar também para você, esse negócio das cores? Que Ah, nessa pandemia, né, eu já vi, tinha alguns clientes que eu mandava reiki à distância, mas era muito pouco. Aí, com essa pandemia, eu acabei tendo muito mais clientes, né, de reiki à distância, inclusive as minhas alunas da terceira idade de dança, né, de dança do ventre, elas trocaram os pacotes delas de dança por reiki à distância, e então eu tive mais experiência nesse envio e eu enxerguei as cores e muitas clientes, tanto mulheres como homens, aconteceu de eles enxergarem a cor que eu enxerguei. que Também lindo! Que é, lindo! eu tenho, inclusive, eu preciso colher esses depoimentos, porque quando Sim. acabava a sessão, eu enviava uma mensagem, né, no WhatsApp, tudo tecnológico, o reiki tecnológico e as mensagens. Século XXI, Então, bem. toda a distância, né? Aí eu mandava uma mensagem, olha, acabei de enviar seu reiki, eu enxerguei tal, 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 e às vezes a pessoa eu sempre pergunto, você sentiu alguma coisa, né? Tem pessoa que me fala assim, nossa, eu dormi. Muita gente dorme na hora É. do reiki à distância. E tem pessoas que não veem nada, né? E tem pessoas que enxergam. E elas falam, nossa, eu enxerguei essa cor, tal, tal, sabe? Para artistas, teve artistas que eu mandei que eles enxergaram. Tem aluna minha também que enxergou, né? Minha amiga também, uma das minhas alunas, e essa minha amiga você conhece, que é a Maristela, o Beda e a Beth, né? Ai, que linda, adoro. Elas Nossa, eu não vejo a enxergaram, Maristela há muito tempo. elas enxergaram as cores que eu enxerguei, As né? mesmas cores. As mesmas cores que eu enviei a mensagem para elas. Outra pessoa também é o Lúcio Gonçalves, né? Sim, Que é um amigo nosso. ator e professor, né? Ele Sim. também adquiriu um pacote de reiki. Eu sempre falava para ele: a gente marca a hora para o reiki à distância, né? E naquela hora eu envio o reiki, depois eu já mando uma mensagem: ó, acabei de enviar, eu enxerguei tal cor, você sentiu alguma coisa? Ele sempre enxergava também a mesma cor que eu tinha enxergado. Mas eu gosto de falar antes para a pessoa, né? Eu já falo para ela, porque daí ela me fala, nossa, eu enxerguei isso mesmo, né? Ou às vezes tem alguma diferencinha, mas a cor predominante que eu enxerguei, essas pessoas que também elas têm alguma sensibilidade assim, né? Uma percepção para isso, e elas enxergam também, viu? Com Aconteceu isso, certeza. né? Então, já que você falou disso, Sandra, eu gostaria de mencionar as dezenas de iniciações à distância que eu fiz no último ano. Por conta da pandemia, as pessoas não queriam fazer iniciação presencial. Então, da iniciação à distância é a coisa mais incrível que tem, porque é como se a pessoa estivesse aqui, né?
E aí, da mesma forma, assim que terminava a iniciação, eu entrava em contato por WhatsApp com a pessoa, ó, sua iniciação terminou, aí eu dava detalhes, aconteceu isso e aquilo, eu vi isso e aquilo, eu falei isso e aquilo para você. E ela confirma tudo. A pessoa às vezes até chora. Teve um aluno meu que ele gritava no celular e falava assim: "Eu não acredito! Eu vi tudo isso! Meu Deus, eu vou contar para minha É muito É, interessante, porque a gente entra na vibração mental e espiritual da pessoa, naquela frequência. E aí a gente consegue se irmanar, e naquele momento as percepções são as mesmas, não tem distância, não tem barreira, né? E é como se a pessoa estivesse aqui. E eu acredito, Sandra, nessa experiência que eu tive com a pandemia, que o reiki à distância é muito mais potente ainda do que o reiki presencial, né? Porque a pessoa está lá quietinha, concentrada naquilo, sem outros estímulos, e ela está entregue inteiramente às percepções da energia, né? sim. Eu já tinha percebido isso antes. Quando eu Uhum. aplicava o reiki à distância, antes da pandemia até, eu sempre achava que tinha feito mais efeito pelo que a pessoa me falava, sabe? Inclusive curas assim dessas coisas não tão complicadas, tipo uma gripe, assim, aconteceu à distância com uma aplicação já bem antes da pandemia, bem antes mesmo. Mas aí nessa pandemia a gente conseguiu assim ter mais experiência com isso, né? Porque aí foi mais Exato. frequente tudo isso. E uma coisa também que eu queria falar, Nilce, as minhas alunas, né? Eu tenho alunas com mais de 80 anos que fazem. Eu tenho uma aluna que ela faz aula particular, ela tem mais de 80 anos, ela faz, às vezes ela faz dança do ventre, às vezes ela faz dança de salão. Eu tenho a turma da terceira idade, né, que tem em média 70 anos, mas algumas têm 65, outras têm 70, 70 e pouco. Então elas trocaram todos os pacotes delas por reiki, né, o ano passado inteiro. E aí o que aconteceu? Elas nenhuma pegou Covid, nenhuma. Ai, que lindo! E eu senti que foi uma proteção. Eu achei incrível. Eu comecei a Sim. ver uma coisa diferente no final do reiki, durante essa pandemia, tá indo, tipo, chega umas estrelinhas perto da pessoa no final, quando eu já estou Hum. acabando a aplicação. Elas formam um manto e aí elas cobrem a pessoa, elas formam um cilindro e depois vai penetrando bastante luz naquele cilindro e finaliza a sessão. Eu contei isso para algumas pessoas, viram essas estrelinhas chegando também, né? Então, eu acredito que, assim, essa coisa da energia divina mandou alguma coisa a mais junto com o reiki que a gente envia, né? E eu senti no meu coração que essas pessoas estavam protegidas e eu acredito que elas estiveram mesmo, porque nenhuma teve nada, nada, Com entendeu? Eu só certeza, apliquei Sandra. reiki para uma pessoa com Covid agora recentemente, no último mês, porque aí já é uma cliente minha de reiki que teve um parente com Covid e me contratou, né? Comprou um pacote, e aí eu fui me comunicando com a pessoa e a pessoa melhorou muito, mas das minhas clientes que já estavam recebendo reiki, nenhuma pegou. Ô, Sandra, eu queria falar então, antes que você terminasse, que esse cilindro que você mencionou, todos os meus clientes agora que eu faço reiki, e eu chamo de cápsula. Eu não chamava de cilindro. É a primeira vez que eu ouço a palavra cilindro para essa proteção que o reiki faz. Eu chamava de cápsula. É um encapsulamento, é um cilindro, mas é protetivo. Sandra, então, ó, acho que está na hora sua. Eu queria agradecer assim demais a sua presença aqui. Foi uma bênção e queria as suas últimas considerações, por gentileza. Ah, eu agradeço o convite, viu, Nilce? Eu gostei muito que você me convidou para essa conversa, né, sobre os milagres, porque a gente já conversou bastante, né, sobre isso,
você já era minha amiga há muitos anos e você também foi professora de yoga aqui, né, no meu espaço há algum tempo. Então a gente teve a oportunidade de conversar e eu já contei para você, né, alguns casos desses. Então eu gostei bastante do tema, viu? E eu espero que as pessoas que isso tenha assim esclarecido, né, algumas coisas sobre o rei, que hoje já tem bastante gente que conhece, mas tem muitas dúvidas ainda, né? É, eu acho que foi bem esclarecedor. Então, pessoal, olha, a Sandra atende no estúdio Sandra Kusunoki em Mojimirim. Liga para ela, marca uma sessão de reiki lá, uma iniciação. E eu atendo no Espaço Mahadeva em Mogi Guaçu. Sandra, Ah, gratidão. eu posso passar meu telefone, meu WhatsApp, esqueci. Por É favor, pode passar. 988440024. Ah, que Essa, lindeza. essa daqui é a Buma, ela é cozida de reiki. Viu? Sandra, gratidão, Obrigada. querida. Um beijo, a Gratidão. minha Um beijo. mascotinha. Um beijo Tchau, gente. a todos que estão assistindo aí. Tchau. Gratidão. Tchau, pessoal. Até o próximo Chá das 5. Beijo.